Você já viu empresas de lubrificantes lançando óleos específicos para motores antigos? Temos a linha Classic da Motul, a linha HTX da Elf e diversos outros lubrificantes dedicados a veículos de época. Mas por que um veículo antigo como seu Opala ou Fusca precisa desse óleo ao invés de um moderno sintético API-SP? Fala pessoal, motos e tal. Sim, motores antigos possuem características que vão desde princípios mecânicos aos tipos de materiais usados em juntas e retentores que exigem diferentes formulações de aditivos e até mesmo óleo base presente nos modernos lubrificantes atuais. E vamos conhecer cada um desses detalhes agora. Vamos começar esse vídeo falando sobre comando de válvulas. Antigamente, para acionar as válvulas, os cames do comando de válvulas deslizavam diretamente sobre tuchos planos, sofrendo atrito por escorregamento com extrema pressão, o que exigia muito do óleo, rompendo com facilidade a película lubrificante. Hoje, praticamente todo motor de carro, e eu realço, de carro, usam comandos com balancins roletados. Os cames do comando não deslizam mais contra tuchos, mas entram em contato direto com rolamentos presentes em balancins, que por sua vez acionam as válvulas. Nesse sistema utilizado hoje em dia, não temos mais o deslizamento, mas sim a rolagem, não exigindo muito do óleo lubrificante. Essa mudança no sistema de comando de válvulas possibilitou a diminuição de ZDDP, o aditivo idolatrado por amantes de motores e odiado pelas normas de emissões. O ZDDP se adere na superfície do metal, formando uma camada de proteção extra que, na falha da película lubrificante, serve de sacrifício, não deixando ocorrer o atrito metal com metal. E, sendo um aditivo de sacrifício, ele precisa ser renovado. Assim que a camada de proteção criada por ele se desgasta, as moléculas restantes de ZDDP presente no óleo preenchem novamente esses locais. Por outro lado, o ZDDP é inimigo dos sistemas de tratamento dos gases de escapamento, como os catalisadores e filtros DPF. O fósforo presente no ZDDP pode neutralizar o funcionamento do catalisador, e o zinco, pior, entupir as colmeias do catalisador. E você sabe, se afeta o catalisador, influencia nas emissões de poluentes. Por isso, a quantidade de ZDDP tem sido diminuída com o passar dos anos, norma após norma. E os motores também foram caminhando em tecnologia para necessitarem de menor quantidade de ZDDP. Com a troca do sistema de adicionamento de cames deslizando em tuchos planos por sistemas roletados, houve sim a menor necessidade da reposição de ZDDP, pois o atrito diminuiu. Mas não é só sistemas de tuchos que precisam de ZDDP. Ele atua em diversos pontos do motor, onde a película do óleo lubrificante pode vir a falhar, como entre cilindros e anéis, principalmente no ponto morto superior e inferior, pois nesse ponto, com o pistão interrompendo seu movimento, há a quebra da lubrificação hidrodinâmica, onde o ZDDP impede o contato metal com metal. Ele também atua entre os mancais e bronzinas, principalmente na partida a frio, quando ainda não há pressão de óleo. Na corrente de comando, onde apesar de termos um sistema de rolos, há alta carga, e também em engrenagens, não tão presentes em motores de carros, mas extremamente comum em motores de motos, onde até mesmo possui o câmbio compartilhando o óleo com o motor. Em um motor moderno, a quantidade de ZDDP presente nos óleos atuais dão conta do recado, mas em um motor antigo não. Óleos atuais com a classificação API-SN, API-SP possuem quantidades de ZDDP abaixo dos 800 ppm, enquanto lubrificantes da era desses motores tinham acima de 1200 ppm de ZDDP. E uma observação importante é que inúmeros motores de motos atuais não utilizam balancins roletados, mantendo o uso de tuchos planos, mas vou deixar esse assunto para um outro vídeo. E lembro vocês que no comentário fixado desse vídeo você encontra todos os produtos mencionados aqui, além de escapes, pneus, peças e acessórios para diversas motos e carros, tudo separado por marca e modelo. Dá uma conferida. Voltando aos lubrificantes, óleos atuais focam muitas vezes em baixa viscosidade HT/HS, alta temperatura e alto cisalhamento, que fará diferença na quantidade de lubrificação dos anéis e nas bronzinas de biela. Quanto menor a velocidade HT/HS, menor o arrasto do óleo e menor a eficiência energética do motor, ajudando com as emissões de poluentes, mas menor proteção do motor, principalmente em altas temperaturas. Esse é um dos motivos que eu escolho lubrificantes com viscosidade HT/HS mais altas, mesmo em motores mais novos, e recomendo muito alta viscosidade HT/HS, principalmente para motores arrefecidos a ar, como os do Fusca, por exemplo, ou algumas motos arrefecidas a ar.
Mas apesar de sim, existirem muitos óleos modernos, inclusive API-SP, que compensam a falta da maior aditivação de ZDDP com éster ou então usando óleos base sintéticos do tipo PAO, essas bases citadas muitas vezes não são compatíveis com juntas e retentores de alguns motores mais antigos, os degradando e causando vazamentos. Por isso, muitas vezes, óleos para motores antigos são conservadores, utilizando óleo base mineral do grupo 2, extremamente compatíveis com retentores e juntas de época, e alguns lubrificantes específicos para motores antigos podem possuir também aditivos como condicionadores de borracha, amolecendo levemente retentores de modo que voltem a vedar, como já vimos em alguns óleos da Lubrax. Outras empresas vão além, como a Panther, tendo óleos com o Viscos 25W60 na cor verde para melhor identificação de vazamentos. Então, óleo específico para motor antigo não é marketing, é real e infelizmente necessário. Mas não pense que um óleo para motor antigo com alta quantidade de ZDDP seria a melhor opção para o seu motor moderno, pois além da contaminação do sistema de catalisador, o excesso de ZDDP não utilizado pode se depositar em excesso em partes fixas do motor, criando borra e também competindo com aditivos de limpeza. O que não é um problema em óleos para motores antigos, que possuem um sistema de limpeza menos agressivo. Além disso, esses óleos não estão prontos para lidar com motores downsize, onde, sem controle de cálcio como aditivo, pode gerar pré-ignição em baixa rotação, a famosa LSPI. Portanto, se você tem um Fusca, um Opala, Chevette, Maverick, um Angler, entre outros clássicos, esses óleos são para você e deixarei o link de compra pelo meu canal aí no comentário fixado. E para você que tem um motor atual, deixarei uma lista enorme de lubrificantes modernos. Agora, uma pequena observação. Vale dar um grande ponto ao famoso Top Turbo, pois sua classificação CI4/PISL, sendo compatível com motores a gasolina e possuindo alto teor de fósforo, foi um grande sucesso em motores arrefecidos a ar. Ele também estará na lista de óleos para motores antigos aí no comentário fixado. Bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Por favor, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse assunto e se você tem alguma experiência com esses lubrificantes. Considere apoiar o canal a partir de R$ 2,99 por mês ou conhecendo os produtos no comentário fixado. Se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!